Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre dietas para perda e manutenção de peso. A gente vai falar da dieta mais tradicional, hipocalórica, o estilo de vida low carb também, que vai entrar no nosso bate-papo, e aquelas dietas de revista, hein? Dieta da fruta, dieta do ovo, tudo isso vai ser comentado no programa de hoje. Quem tira as nossas dúvidas é a nutricionista Renata Gildice. Você já sabe, eu conto com a sua participação. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nessa faixa de horário, motivo de muita alegria aqui para toda a equipe, todo o time do Consulta ao Doutor, hoje falando sobre esse tema que é maravilhoso, final de ano chegando, todo mundo quer correr atrás do prejuízo, e aí se você não segue uma alimentação saudável, não está seguindo nenhuma dieta balanceada, chegou a hora de aprender um pouquinho, porque nós temos várias maneiras de fazer dieta, né? Tem o estilo de vida low carb, tem a dieta mais tradicional, que é hipocalórica. E nós já aprendemos aqui no Consulta ao Doutor em outras entrevistas que elas não combinam, elas não podem andar juntas. Esse pode ser o grande problema aí na vida de muita gente. Hoje quem tira as nossas dúvidas é Renata Gildice, nutricionista. Adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, Dê. Muito bom falar disso, né? Acho que demorou, né? Isso aí tem que ficar na cabeça das pessoas. Com certeza. Eu vou aproveitar, convidar você que está em casa, participe do programa. Ligue para casa, era operadora 11 3337 5886. Participe também pelas nossas redes sociais. Você já sabe, já conhece. Facebook.com/consulta ao doutor, Facebook.com/Denise Luque. Tô te esperando no meu Instagram, @Denise Luque. Tem muito conteúdo por lá também. Sempre na última foto você consegue deixar seu comentário, participar do programa que você está assistindo, mesmo que a atualização não seja ali do mesmo dia e sobre o tema do programa, não tem problema. Vamos começar então o nosso bate-papo. Eu abri o programa, doutora, falando sobre a dieta hipocalórica e a dieta low carb, que são as principais que a gente ouve falar e lê na internet e segue pessoas que fazem essas dietas também, têm o estilo de vida. De fato, elas não podem caminhar juntas? Não dá para eu fazer o que me convém ali do hipocalórico e o que me convém da low carb? Não, assim, na verdade, isso é a maior furada, porque, na verdade, assim, a dieta hipocalórica, ela tem situações que elas são completamente incompatíveis com a low carb, né? Então, por exemplo, você fazer um mix das duas é o caminho mais curto para você engordar o dobro do que você já estava, né? Então, às vezes as pessoas fazem essas abordagens por conta. Eu trouxe algumas coisas assim, a propósito mesmo, são coisas que as pessoas perguntam no meu consultório, porque é aquilo que eu já falei outras vezes aqui. Existe o conceito de o alimento saudável e o alimento que ajuda a emagrecer. Então, assim, eu falo que é uma estradinha que ou você fica nela. Se você ficar tentando andar pelas duas, não vai dar certo, né? Porque tem coisas bem excludentes, né? Então, acho que a gente vai ter um tempo bom para explicar isso aqui. Você sabe que hoje a gente consegue acompanhar a vida de várias pessoas muito saudáveis, fitness, né? Que elas postam do que se alimentam, né? E nem sempre elas estão seguindo uma dieta ali para perda de peso, porque inclusive elas não precisam. Com certeza. Né? E a pessoa que é leiga, ela não entende aquilo, né? Ela acha que de repente a pessoa está lá comendo tapioca e que tapioca emagrece, não necessariamente, né? A tapioca, de repente, ela não tem glúten, mas a quantidade de calorias é a mesma, de carboidrato é a mesma. Então a pessoa começa a comer tapioca fora todo o resto, aí não dá certo. Começar pela pipoca? Tá. Porque recentemente surgiram várias maneiras de fazer pipoca. Sim. As pessoas falam, né? Então você pode fazer micro-ondas com água. Então você não vai óleo algum, né? Será que pipoca pode
é um alimento saudável, se for feito dessa forma, Não, né? assim, ele é saudável, ele só não é saudável se for aquela pronta de micro-ondas, né? Mas assim, a pipoca, ela é um alimento rico em antioxidantes, né? Ela tem fibras também, mas ela não é low carb, né? Então, por exemplo, se você faz uma dieta que você está contando calorias, uma porçãozinha dessa de pipoca pode ser um lanchinho bem atrativo, assim. Mas se você estiver fazendo uma dieta com controle de carboidrato, isso aqui tira você da trilha da gordura, da queima de gordura, então não pode, né? Então eu trouxe a pipoca a propósito porque eu acho que ela fica muito nessa contramão aí das duas abordagens. Na hipocalórica é um lanche muito melhor do que um biscoito, por exemplo, né? Um lanchinho de bem baixa caloria. Agora na low carb, fora que gera compulsão, né? Assim, raramente uma pessoa vai conseguir comer apenas essa quantidade. E tem muitas dietas no Instagram, né? Dessas blogueiras fitness e tal, que elas fazem a pipoca completamente sem óleo e sem sal e elas comem como ceia, né? Então imagina uma coisa que não tem gordura e não tem sódio, ela fica pouco palatável. Então, assim, às vezes a gente vê isso no Instagram e tal, você fala, eu vou tentar. Quando você experimenta, você vê que não tem palatabilidade nenhuma. Então, aí acaba sendo mesmo para encher um espaço aí do estômago, né? Mas dentro da abordagem que elas seguem, é uma coisa bem adequada. Se você faz a low carb, não dá. Então vamos lá. Por que é tão difícil seguir a low carb e que mais pessoas buscam, né? Aliás, é o que mais é prescrito e passado por... Mas muita gente, tem muita nutricionista que não encara, não. A hipocalórica. O low carb, é low carb. A hipocalórica, como ela é mais tradicional, muitos, até endócrinos, dão aquela dica, aquela primeira dica ali para aquela orientação geral, né? Da hipocalórica. Me corrija se eu estiver errada. É que a hipocalórica, se você exagerou ali até a hora do almoço, você consegue frear pro final do dia você fechar dentro daquela caloria. Isso, exatamente. Só que assim, digamos que você foi num restaurante fast food no café da manhã, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo esdrúxulo. Então aí no resto do dia você toma água só, né? Então o problema da hipocalórica é que muitas vezes para você fechar aquela quantidade de 1.200, de 1.000 calorias, você fica muito restrito. Então qual que é o problema? Se você vai fazer um filé de frango, esse filé de frango ele tem que ser passado numa chapinha sem óleo, sem nada. A salada, ela vai ser temperada com limão, né? Não pode colocar azeite. Então, a contagem de calorias, hoje nós temos aqueles aplicativos que eu já comentei aqui. Isso. Né? E aí você vê que assim, para vocês terem uma ideia, uma colher de sopa de azeite de oliva tem 90 calorias. Coloca isso na conta de uma dieta de 1.000 calorias. É muito difícil você contar com esse alimento, né? Então, muitas vezes o arroz é sem óleo, a carne é sem óleo, o ovo você tem que fazer um omelete de claras, não pode ter gema, né? Então, tudo isso na hipocalórica, você tem uma ideia de que você pode comer mais itens, é verdade, né? Porque assim, existiu até aquela dieta dos pontos, que foi super famosa, né? Que você contava os pontinhos das coisas. Então, na teoria, você não restringe nenhum grupo alimentar. Só que a quantidade, muitas vezes, ela acaba sendo irrisória. Será que a pessoa vai conseguir, né, comer só isso? Então, no início, até dá para encarar. Depois, aí nesse momento, a pessoa começa a fazer a dieta, a moda da casa. Então, por exemplo, ela começa a comer aveia em quantidades granola, né? A aveia é low carb? A aveia não. Não é low carb. Não é. Né? A aveia, ela é muito usada como um cereal numa dieta, né, hipocalórica, só que as pessoas não entendem que a aveia não é só fibra, ela também tem calorias. Né? Então, quando você pega a embalagem e você lê, você se assusta, não é tão baixo assim, né? Tá, aqui a gente tem alguns rótulos de embalagem e tem aqui quanto que tem. Um creme de leite, por exemplo. Ele tá no grupo do low carb. Tá no low carb, só que olha quantas calorias ele tem. Isso, 1,5 colher de colher de sopa, né? 35 calorias. 35 calorias, só que quanto que ele tem de carboidrato? 1 grama. 1 grama. Tá. Então, na low carb, por exemplo, quando que uma pessoa que já vem fazendo dieta por 20, 30 anos, ela imaginou que ela poderia comer café com creme de leite, fica super cremoso, com chantilly,
né? Você bate um chantilly... A gente até já conversou, até aquele de spray mesmo. Aquele de spray mesmo, que assim, tudo bem, pode não ser o ideal, né? Mas em termos de contribuição de carboidrato também é muito baixo. Outra coisa que era proibida era o leite de coco, né? Era uma coisa que a gente usava para fazer, né, um prato especial, um camarão especial. Isso aqui na minha casa tem tonelada. Eu compro de estoque, porque o leite de coco ele vai em tudo, né? Assim, porque o leite convencional, ele tem 12 gramas de carboidrato por copo. E o leite de coco, ele tem 1, 2, 0. Depende, é muito baixo, é muito baixo. Poderia substituir o leite pelo leite de coco? Na low carb, sim. Então não adianta você faz, de manhã você toma café com leite, à tarde você põe o leite de coco no bolo. Não dá, porque aí ele conta caloria. Quando você não está queimando gordura, né, caloria em cima de caloria. E às vezes o paciente ele fica chateado, né, porque ele come a pipoca e depois ele come meio pote de castanha. Ele vai engordando cada vez mais. É engraçado isso, porque é muito fácil você confundir nesse meio do caminho, né? Então, uma hora você tá na low carb e aí quando a oferta vem oferecendo outros grupos alimentares, você fala, mas isso aqui tem pouca caloria. Não, mas... Explica pra gente a lógica da low carb, que tem uma história de insulina e água, né? Acúmulo também. Conta um pouquinho pra gente. Então, a low carb, ela funciona como, né? Assim, quando você restringe a quantidade de carboidrato que você come, o que que acontece? O seu corpo, ele para de receber a energia imediata. Então, nós temos 3 linhas de armazenamento. A primeira é o açúcar do sangue, que ele está circulando aí, né? A segunda é o glicogênio, que é um tipo de açúcar que está no músculo e no fígado, que é a segunda linha. A terceira linha é a gordura. Então, imagina que a pessoa comeu, por exemplo, 3 colheres de sopa de arroz integral, 2 de feijão, filé de frango e uma salada. Entrou bastante carboidrato, só que entrou pouca caloria. Então, na hora que chegar no lanche da tarde, ela coloca mais 3 biscoitinhos integrais. Aí entrou mais carboidrato. À noite, ela come, por exemplo, um filé de frango com batata doce, entrou mais carboidrato. E ela vai tentando gerenciar assim, só que em teoria ela vai ter mais dificuldade de acessar a terceira linha, que é a gordura, né? Ela perde peso por déficit calórico. Na low carb é diferente, independente da quantidade de calorias que ela come, o que vai acontecer? Quando o seu corpo não recebe carboidrato em quantidades consideráveis, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer, né? E aí ele começa a te mandar os sinais de fome. Então nos primeiros dias é difícil, né? Passou de 2, 3 dias, seu corpo entende que, olha, acabou a festa do carboidrato, da energia fácil. Agora eu vou precisar acessar o estoque de gordura para usar. Então, depois de 3 dias com muito pouco carboidrato, o seu corpo aprende que ele tem um estoque de emergência, que é o estoque de gordura, né? Que é o tecido adiposo, que a gente só acessa com mais facilidade quando tem menos carbo disponível. E aí você consegue, mesmo com mais calorias na sua dieta, você consegue continuar acessando o estoque de gordura. Se num belo dia você for ao cinema e pedir uma pipoca, aí acabou, né? Aí você vai precisar de 3 dias de novo para começar. Não é que perdeu tudo. Não, você vai dar uma inchada, né? Porque o carboidrato, 1 grama de carboidrato, ele segura 3 gramas de água no seu corpo. Então, a quantidade em gramas de pipoca que você comeu, você multiplica por 3, você vai ter um inchaço, né? E você vai parar a queima de gordura porque entrou gasolina rápida no seu corpo. Depois de 3 dias, você retoma o assunto aí da queima de gordura. Dá para fazer atividade física seguindo o estilo de vida low carb? Com certeza. Até hoje de manhã eu estava conversando com uma paciente, que até era uma paciente com um perfil bem assim, ela é magra, tal. E o que ela percebeu? Que quando ela faz a atividade física queimando gordura, ela passa menos mal, ela tem menos aquela sensação de que você vai morrer lá no meio do exercício. Então, assim, para você fazer atividade física no esquema da low carb, você tem que estar fazendo low carb mesmo. Você não pode estar comendo tapioca de manhã e almoçando salada e carne, jantando salada e carne, senão não dá certo, porque você sempre retoma, né, a primeira linha, que é a glicose. Aí a pessoa vai treinar à noite, ela começa a passar mal, ela começa a ter uma sensação de hipoglicemia, por quê? Ela comeu carboidrato de manhã, então para fazer atividade física no contexto da low carb, tem que ser low carb, né? Então o café da manhã seria com panquecas, que a gente já mostrou aqui, com pães, né? Coisas que eu posto muito na minha página, mas não dá para comer tapioca, né? Assim, aí quando
quando que a gente faz, né? Porque a insulina, é importante a gente lembrar que a insulina ela é um hormônio anabólico. Então, quando a pessoa já secou tudo que ela queria e quer começar a ganhar massa magra, claro que ela tem que comer mais carboidrato. Porque a insulina alta, né, é anabolismo, né? Você tá ganhando estrutura. Agora, quando ela ainda tem gordura para perder e tá treinando, assim, aí ela fica numa outra vibe, né? Assim, é aquele pessoal que faz as marmitinhas, as 60 marmitinhas de frango com batata doce. Funciona? Funciona. Só que em termos de palatabilidade é bem complicado, né? Não é muito gostoso, tá? Você fala bastante da low carb, mas a low carb que você prescreve para os seus pacientes, o que você preconiza, o que você vive, não é low carb, não é cetogênica, em gordura também. Então, assim, porque na verdade é inevitável. É inevitável que em termos percentuais vai ter mais gordura, mas não é cetogênica. Eu falo que eu não faço apologia de bacon, tá? Se o paciente quiser consumir num hambúrguer o bacon, ok, mas eu não vou indicar para ele de manhã coma ovos com bacon. Nada, você pode seguir lá nas redes sociais, você nunca postou nada que o óleo aparentasse. Não, porque eu não tivesse entendo. Gordura aparente. Eu não entendo que isso seja uma coisa que faz reeducação alimentar. Porque se a pessoa parar de fazer isso, aí ela vai comer o arroz, feijão, o pão e o bacon, mais o bacon. Então não adianta. Né? Nessa situação a gente poderia ter até um outro problema, né? Quem tem colesterol elevado já vai ter problema. Assim, na verdade, as diretrizes hoje nutricionais, elas estão em transição, né? Isso. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa passa com um nutricionista que faz esse tipo de apologia, só que o cardiologista segue uma linha mais tradicional, vai dar muito conflito, né? Então eu prefiro ser mais conservadora, indicar gorduras assim, né? De azeite de oliva, né? De qualidade mais, que a gente tenha mais força de evidência do que ficar indicando bacon, né? Porque aí eu entro em conflito com quem é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu acho que a gente ainda está no momento de precisar de mais evidências, porque alguns profissionais ainda acreditam que a gordura saturada, ela tem um potencial inflamatório. Hoje eu tenho dúvidas a respeito disso, né? Durante 20 anos eu falei para o paciente não utilizar gordura saturada. Hoje, assim, o que eu acompanho dos meus pacientes é uma melhoria de exames e tal, mas se eu puder indicar, por exemplo, uma gordura monoinsaturada, que é azeite de oliva e abacate, eu prefiro, né? Porque é um tipo de gordura que é mais consensual com todos os profissionais. Tá? Perfeito. E é importante que os profissionais estejam alinhados ali. Senão o paciente fica maluco, né? Perde muita força. Acabou de passar na nutricionista, foi no cardiologista, o cardiologista que falou, de repente, tá tudo errado, não é por aí. Linha, exatamente. Ele não tem essa visão, de repente. Você falou que é uma coisa que está em transição. Sim. Eu acompanho vários profissionais e estão acontecendo vários congressos. Eventos, né? Esse final de semana teve um evento incrível também com o Dr. Souto, Lara Nesteruk, né, que são esses profissionais que são, né, assim, os primeiros, os desbravadores aqui no Brasil, né? E foi interessante que nesse evento o próprio Gary Taubes, né, que é o papa da low carb, que é o jornalista, ele gravou uma mensagem surpresa para o Dr. Souto, agradecendo, né, a contribuição que ele está dando em termos de ciência. Então hoje a gente tem bastante tranquilidade, porque contra fatos não há argumento. Você vê que o exame do paciente melhorou fazendo essa abordagem, aí não tem o que falar, né? No mundo da internet, onde eu posso ler e aí sem passar no médico, sem fazer um exame, achar que é pra mim, low carb é para todo mundo? Eu acho que não, Dê. Eu acho que não, porque assim, primeiro que quando você tem também um comportamento emocional mais instável, é uma dieta que assim, que ela limita muito. Por exemplo, outra limitação da low carb é o preço, né? Então assim, não adianta a gente querer falar para as pessoas que, olha, você vai comer plantas e bichos, então você vai comer, sei lá, só salada de alface, tomate e carne. Não, a pessoa continua indo em festa, a pessoa continua tendo vida social. Então assim, a questão dos custos também é uma coisa importante. De repente, dentro do orçamento da pessoa, não vai caber, por exemplo, sei lá, uma farinha de amêndoas, um mix de castanhas. Então, não dá para pegar uma pessoa que come pão, arroz, bolacha, tal, que são coisas de custo
custo baixo e colocar, não, mas come um mix de castanhas, é um preço muito diferente, né? Então, a gente no consultório, porque assim, quem acompanha as minhas redes sociais, de quarta-feira à tarde eu faço um atendimento acessível, né? Então, por exemplo, nesse atendimento, muitas pessoas, elas não têm condições de seguir a low carb, assim, pura. A gente faz um baixo índice glicêmico à noite, né? Então, você mantém o arroz e o feijão no almoço, mas de repente tira o carbo à noite. Então, assim, é por isso, essa é a diferença de você fazer por conta, lendo na internet, e consultar um profissional que está lendo as suas necessidades, né? Sem um acompanhamento, também tirando o carboidrato, você pode ter problemas como as mulheres entrando em amenorreia, pode existir isso ou não? É difícil, né? O problema que você tem no começo é você ter, por exemplo, náusea. Eu tive paciente que me procurou porque começou a fazer a low carb sozinha e ela vomitava, ela tinha náusea, porque dá náusea mesmo, né? Se você faz uma coisa muito cetogênica e você não repõe líquidos e minerais, então assim, todos os pacientes que eu acompanho no consultório, eles são assim, convidados fortemente a tomarem um multivitamínico, porque quando você tem os primeiros dias, você perde muito líquido, você perde minerais, né? Então, assim, tem todo um protocolo de suplementação que eu uso, que inclui, por exemplo, um cuidado com probióticos, prebióticos. Então, assim, a pessoa faz por conta, ela fica com o intestino travado, 5 dias sem ir no banheiro, vomitando, passando mal. Em 5 dias ela desiste, porque a pessoa tá lá vivendo normalmente. Dali a pouco ela desmaia no metrô, vomita, passa mal e não. Difícil, né? Então, a gente tem ferramentas para contornar tudo isso, né? Então, eu acho que assim, o atendimento, ele é individualizado. É isso que é muito importante em qualquer dieta, mesmo na tradicional, na hipocalórica. E essa que você faz uma combinação, faz um baixo índice glicêmico, ela também funciona? Muito. Eu trabalhei dessa forma há mais de 10 anos, sempre funcionou. É que é aquilo, depois que você descobre que a Terra é redonda, é difícil você voltar atrás, né? Eu sempre vou perguntar para o meu paciente, você quer fazer a low carb do jeito que tem que ser? Ah, eu não aguento. Então, vamos tentar um passo intermediário, né? Assim, de repente, a pessoa vai conseguir diminuir o carboidrato, o montante do carboidrato, né? Porque se você pegar pela Anvisa, a quantidade de carbo que é recomendada para um adulto é 300 gramas. 300 gramas. Quanto que a low carb preconiza? 50, 70, cetogênica, abaixo de 20. Isso. Então, imagina que a pessoa está comendo 400 gramas de carbo por dia, porque a Anvisa é 300, mas a pessoa já come mais. Tá. Aí você consegue baixar para 150 gramas por dia. Já está de parabéns. Tá. Né? Então, assim, tudo é negociável. Agora, eu nunca vou perder a oportunidade de falar para o paciente, olha, porque qual que é o grande mote? Hoje de manhã eu escutei isso de 2 pacientes. Minha fome diminuiu muito, né? A fome só diminui na low carb. Na hipocalórica você vai lidar com ela, assim, full time, né? Porque é aquilo, é a mesma coisa que você tá com o seu celular carregado na bateria, vai usar o dia inteiro, vai acender aquela luz de baixa energia. Na low carb isso não acontece você depois. Tá sempre queimando, você né? tá sempre queimando, né? Então, assim, a diferença é essa, assim, o grande trunfo da low carb é diminuir a fome, sempre, né? Agora, se a pessoa vai preferir, ah, não, eu não abro mão de comer o pão de manhã, eu não abro mão de comer a minha batata doce. Olha, a gente negocia, né? Bem, se você gosta de comer o seu pão de manhã, que não seja esse que você compra já na padaria, o pãozinho francês, tem várias receitas maravilhosas. Não dá pra falar que, né? Tem bastante. Né? Tanto que hoje eu atendi uma senhora que ela falou, não, eu fiz as suas receitas, eu gostei, mas eu não vou mentir, eu comi uma vez por semana, eu comi o pãozinho ok, mas já diminuiu, né? Você não ficou com aqueles picos de insulina 5 vezes por dia, né? Então eu acho que esse conhecimento que a low carb traz pra gente. O que me chateia é a pessoa consumir, por exemplo, biscoitinhos integrais achando que ela tá abafando. Não tá. Ela está simplesmente consumindo um carboidrato na forma desidratada, é só isso, tá? Então, vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente compara um pouquinho, porque na hipocalórica também nem sempre cabe um pãozinho francês, mesmo sem miolo, dependendo do objetivo e das prioridades. As pessoas acabam usando torrada e não adianta. Isso. Já a doutora vai explicar quais são as armadilhas aí desse meio, né? A dieta low carb a gente já entendeu, ela custa um pouquinho mais caro. Vamos falar do ovo também, que é a base da low carb, também tá ali, né?
para quem faz low carb tem que ter bastante E é uma ovo coisa barata, em casa, né? Barato e realmente ajuda. No próximo bloco a doutora vai explicar para nós. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre as dietas para perda e manutenção de peso. Olha, que perder peso não é fácil, mas a tarefa mais difícil é a manutenção, né? Nossa, nem se compara. Renata Gildes, nossa especialista de hoje, nutricionista. Fazer a manutenção é difícil. Nossa. Já a gente engata para falar da manutenção, porque tem muita gente que vai perder peso com a low carb, mas não quer fazer o resto da vida. Pra sempre. Sim. Então, depois ela quer poder comer ali tranquilamente, sem achar que frustrou o estilo de vida, né? Se bem que muita gente segue. Muita gente adere, mas se você não quer aderir, tem uma regra para manutenção. Já você guarda aí pra gente falar daqui a pouquinho. Veja bem, você deu aqui o que é preconizado, são os 300 gramas de carboidrato, uma dieta de 2.000 calorias, isso, tá? Uma dieta low carb tá entre 50 e 70, mas aqui nós não estamos falando de quantidade de comida, né? Porque se falar que tá liberado, alguém que tem compulsão alimentar vai seguir com essa compulsão alimentar. Explica pra gente como é que lida com isso, porque talvez não exista fome, mas exista muita vontade de comer. Com certeza, né? Por isso que tem que ter o retorno, né? Então, por exemplo, se você percebeu que a pessoa tem paciente assim também, que aí você vê que a pessoa tá comendo 10 queijinhos, ela tá comendo 20 rolinhos de presunto e queijo, aí ela toma uma garrafa de, sei lá, faz um shake assim, com mix de castanhas, leite de coco, não, aí peraí, já deu errado, né? Então, aí a gente precisa realmente fazer a leitura, por exemplo, o que você pode comer super à vontade na low carb? É basicamente aqueles vegetais de baixo amido, né? Então, por exemplo, brócolis, couve-flor, tomate. Então, de repente, a pessoa é muito compulsiva, ela vai fazer um potão com, sei lá, pepino, erva doce, essas coisas para mastigar, isso pode. Maravilha. Né? Então, às vezes, se você vai... Berinjela pode. Berinjela, abobrinha, isso aí são vegetais de baixo teor de amido. Agora, por exemplo, a pessoa começa a comer um monte de cenoura, abóbora e beterraba. Não é à vontade, tá? Ovo tá em quase tudo low carb? Ai, tá. E por isso que eu sempre falo para os pacientes, gente, não exagera no ovo de manhã, porque se vocês enjoarem vai ser um problema para mim, né? Então a pessoa fica empolgadíssima se sentindo no hotel, lá comendo aquele ovo mexido todo dia. Chega uma hora que ela não pode nem sentir o cheiro, né? Porque o ovo, ele é a base, né? O ovo, assim, para gastronomia, tanto que eu já falei aqui, né? 100 formas de preparar um ovo. O ovo, ele tem todas as ações, né? Então, ele dá liga nos bolos low carb, ele dá estrutura, então você precisa estar com uma boa tolerância ao ovo, porque assim, 90% das receitas low carb, elas têm ovo na composição, então é bom você não enjoar muito e usar as técnicas para tirar o cheiro, né? Eu gosto muito de bater o ovo no liquidificador com água antes de colocar nos pães que eu faço, tá? Tira. Nossa, diminui muito, então você bate, por exemplo, 3 ovos com meia xícara de água, tenta bater uns 5 minutos que você vai perceber que diminui muito o cheiro de ovo. Isso é uma coisa que eu descobri sozinha, assim. Quando eu não faço isso, o cheiro fica mais forte. E aí, pra quem tá numa dieta onde o ovo é a base, exatamente, pode enjoar. Pode dar uma enjoada. Tirar a película, que dá trabalho, né? Mas tirar a película também ajuda. Outra coisa que ajuda é colocar baunilha, mesmo que o negócio não seja sabor baunilha. A baunilha, em essência, ela quebra o cheiro de ovo também, ajuda bastante. Queijos. Então, queijo, super ótima pergunta, porque queijo tem limite na low carb, né? O queijo, ele produz insulina mesmo indiretamente, apesar de não ter carboidrato, o limite de queijo por dia na low carb é 100 gramas por dia. E isso é facinho de comer, hein? Muito fácil, muito fácil. Se você come de manhã o omelete com queijo, no almoço você pega um bifão, põe queijo, e à tarde você faz um panini com queijo, você já passou das 100 gramas. Aí a pessoa percebe que ela começa a dar uma patinada, ela vai tendo mais dificuldade de perder
perder peso. Tá, então tem limite. Agora, qual queijo tanto faz? Na low carb tanto faz. Pode ser desde um parmesão, gorgonzola, né? Agora, lógico, a pessoa tá com 350 de colesterol, 500 de triglicéridos. Não vai exagerar, né? Na gordura do queijo. Tá, e assim, agora a pessoa tá com os lípidos normais, tá tudo em ordem. A low carb, eu não posso mentir, não tem essa limitação, tá? Você trouxe aqui uma bolachinha, um salgadinho, isso, né? Um snackzinho. Um snackzinho. Esse é industrializado, mas ele é menos processado. Ele é menos processado, ele é um produto mais assim... natural. A gente não pode falar que é natural, mas ele tem menos aditivos, né? Mas é legal porque às vezes a pessoa consome, ele vem num pacotinho até bem limitado, a pessoa acha que ela pode comer o pacotinho todo. Não, né? Um erro normal da gente é não olhar a porção, né? Então geralmente a gente tem a porção para ver. E se eu quiser fazer na minha casa alguma coisa parecida com essa crocância, com um legume e um vegetal, eu consigo? Consegue. Principalmente na low carb você consegue. Não sei se você conhece, tem uma máquina que é uma desidratadora, você já viu? Você faz as lâminas de vegetais e coloca nessa desidratadora, ele fica chips, assim, é bem legal. É uma máquina? É uma máquina. Uma coisinha que põe no micro-ondas também. Então, também tem é legal, né? tem. É que essa desidratadora, ela controla mais a temperatura, porque sempre que eu faço no forno, tanto que vocês podem ver na minha página, eu nunca postei, é muito difícil de acertar. Deve ter timing certo, temperatura. Isso, aí você não consegue controlar tanto. Na desidratadora é mais legal, tá? Tem pra comprar na internet e tal, pode procurar. Legal. Tá? Eu falei da berinjela. A berinjela, ela tem uma consistência também que é gostosa. Que é muito legal. De repente, é um vegetal, mas até mais denso, né? Ele dá mais saciedade. Isso. Porque ele tem um tipo de fibra solúvel, né? A berinjela é incrível, ela tem fitoesteróis, abaixa o colesterol, né? Ela tem fibra, ela tem flavonoides, né? Antioxidantes. E ela é uma base para muita coisa, para lasanhas, né? Para canelones. Tenho feito muito. É bem gostoso, é bem gostoso. E é aquilo, digamos que você vai fazer uma lasanha de berinjela na dieta hipocalórica. O que você vai colocar? Você vai colocar ricota, molho de tomate sem azeite, né? Você vai fazer com ervas e tal, mas assim, perde em textura. Na low carb você pode pôr parmesão, você pode pôr carne moída, você pode pôr até presunto. Legal. Né? Então, também tem isso. Para as receitas, na low carb fica mais palatável, né? Na outra você vai ter que controlar a gordura dos queijos, não vai pôr muito azeite. E quantidade de algo que é tão saudável assim? Vou imaginar que você não colocou os frios, né? Tá. Que dão um a mais ali. Sim. Só a lasanha com molho. Na hipocalórica? Na low carb. Na low carb dá pra você comer assim um pedaço bem assim razoável, generoso, né? Tá. Bem generoso, tá? Não dá pra comer inteira, porque incha também, né? Aí a pessoa quando exagera, então sempre acompanhar com uma boa salada, tal, mas na outra você teria que consumir uma porção mais delicada aí, mais gourmet, né? Quantidade, então, é chave ali, né? Sim. Até porque depois a gente vai falar da manutenção. E aí, para manutenção, nesse tempo, você tem que ganhar um controle, né? Com certeza, é o que você falou. Na verdade, se a pessoa é compulsiva, ela precisa de uma ajuda profissional, né? Tem, de repente, até de um psicólogo para poder ver essas questões da compulsão, né? A gente fala muito de low carb, mas a gente não pode esquecer os princípios do comer consciente, né? Então, pousar o talher, mastigar bem, apreciar a comida, né? Ter uma refeição sem atrativos de celular, né? Sem nenhum tipo de distração, tudo isso faz parte do processo, principalmente se você quer dar continuidade depois, né? Perfeito. Para quem não dispensa um arroz e feijão na hora do almoço, por exemplo, tem algo para ficar melhor? Então, tem, como com certeza. Mesmo seguindo a hipocalórica, não vou me adaptar à low carb pura, porque eu não abro mão do arroz e do feijão na hora do almoço. Com certeza, eu acho assim. Dá para substituir pelo integral, já ajuda? Dá para substituir pelo integral, se você puder colocar alguma coisinha, uma cenourinha ralada, um brócolis, porque no montante, né, você vai ter mais fibras. Tentar utilizar o parbolizado também, porque o parbolizado ele tem um índice glicêmico mais baixo. Mais baixo do que integral, não? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Quinoa é uma coisa que, assim, substitui muito bem e tem muito mais proteína
proteína, né? Uma coisa que pouca gente tem o hábito de fazer, mas a quinoa ela é muito similar ao arroz com 23% de proteína. Então é uma coisa bem mais vantajosa em termos de índice glicêmico, em termos de composição nutricional, que é muito mais densidade nutritiva. E o sabor é muito similar também, né? Então também dá para encarar. Feijão não é um problema, né? O feijão é ótimo, ele tem proteína, ele tem fibra, né? Então não é um carboidrato tão simples, né? O feijão, se a pessoa tiver que optar entre arroz e feijão, eu sempre incentivo o feijão, né? E o famoso arroz de couve-flor que o pessoal faz. Muita gente tem feito arroz de couve-flor. Muita gente faz. É fácil de fazer. Você já compartilhou isso na sua? Eu nunca compartilhei, vou ver se uma hora eu faço, sim. Ele é bem tranquilo porque você lava bem, deixa no hipoclorito, tá? Isso é super importante. Que é difícil de acessar, né? Exatamente. Então aí depois você processa aquela partezinha branca, né, no processador ou rala, e aí você refoga como se fosse o arroz. Então aí fica muito parecido. Eu tenho uma amiga que come todos os dias, que gosta, que o pessoal faz em casa, é bem rapidinho, não é pra murchar muito. E você pode congelar também, né, fazer as marmitinhas, tranquilo, tá? Precisa de um investimento mínimo em ir pra cozinha e se programar. Precisa. Mas dá pra fazer. Eu acho que assim, se você consegue, por exemplo, digamos, uma pessoa que cozinha 2, 3 vezes por semana, ela consegue guardar, né? Também ajuda. Às vezes você faz um pouquinho a mais pra já ter as marmitinhas congeladas. Você não precisa passar o domingo inteiro cozinhando, né? Eu acho que é organização. Tem muita gente, numa época, comprou aquelas máquinas de pão, né? Hoje vem redescobrindo essas máquinas, dando a função ali para fazer o pão low carb. Sim, e dá para fazer, né? Dá para fazer. A única coisa é que para fazer a função low carb, o pão low carb ele é muito mais parecido com um bolo, né? Então às vezes o tempo é menor, a quantidade, a máquina de pão ela vai de 600 a 900 gramas, né? Então para você usar 900 gramas de uma massa low carb é complicado porque é caro, né? E também tem que consumir mais rápido, tem que consumir mais rápido, mas olha, muita gente essa semana falou para mim que congelou, né, 12 fatias. Ontem eu atendi uma médica, foi muito legal a consulta dela, porque ela falou várias coisas que ela fez com muita técnica, assim, e super funcionou. Você pode congelar o pão low carb e ele aguenta 5 dias na geladeira. Pão low carb não pode ficar em temperatura ambiente, porque você vai jogar fora. Ele é muito perecível, porque ele não tem nada que ajuda a manter a estabilidade. Não tem açúcar, né? Não tem sal, tem pouca quantidade de sal. Então é legal ou deixar na geladeira 5 dias ou congelar porções individuais. Muita gente dentro da consulta deve te perguntar do sal. A gente sabe que precisa consumir menos sal do que... Na low carb não tem isso, né? Porque assim, até se você procurar literatura a respeito, na low carb, principalmente no início, como a pessoa tem muita diurese, se a pessoa não come sal, é aí que ela passa mal com náusea. Tá? Então tem muitos profissionais que dão orientação de dieta cetogênica, eles indicam até no início consumir picles, consumir azeitona, né, que são coisas mais salgadinhas para segurar um pouquinho do sódio no corpo, senão dá náusea, tá? Perfeito. Agora, você trouxe aqui eu trouxe o saquinho. É a quantidade, é uma quantidade. Porção. É isso. Assim, assusta um pouco, parece muito pouco, só que isso tem um poder de saciedade muito especial, né? Sim. Então, eu sempre indico, pese, assim, balancinha de cozinha é uma coisa que todo mundo tem que ter, né? Então, pesa os saquinhos para você não extrapolar na quantidade. Tem 40 gramas aí, tá? Geralmente eu gosto que faça em torno de 30 gramas de misturou aqui? Então, tem amendoim que pode usar, amêndoas pode, amendoim é low carb. Tem amêndoa, tem avelã, tem aquela nozes pecan, que eu adoro. Ai, que excelente. Que é gostosinho, né? Mas pode ser castanha do Pará, enfim. Aí aos poucos a pessoa vai encontrando onde compra com preço melhor, né? Os grupos também vão se falando. Com certeza. Às vezes você tem pessoal no prédio, de repente vai numa loja que é mais atacadista, já compra para todo mundo, divide. E hoje a gente tem encontrado até em mercados, né? Eu acho que esse nicho ele tá crescendo bastante. Sim. Ontem eu me surpreendi, eu fui num estabelecimento que não é da linha low carb nada e tinha lá farinha de amêndoas com um preço muito bom até. Né? Então, tem que procurar, né? Tem que procurar. Tava assim, na última prateleira do lugar mais escondido.
né? Então, especialmente se não é o lugar para esse público, não é, né? Aquelas não lojas tá de produtos vista, naturais, né? Não era o caso. Não tá nas nossas vistas. Para passar vai fazer um bolinho low carb? Para passar no bolinho low carb, eu sei que você trouxe algo aqui. O creme de avelã, geleia, nem pensar? Dá, tem as geleias de frutas vermelhas que são ótimas. Tem que ser uma geleia diet ou uma geleia feita em casa com xilitol, eritritol, com sucralose, né? Então, eu já postei também. Mas se você pegar, por exemplo, uma geleia de frutas vermelhas sem açúcar, a geleia ela é super concentrada, né? A geleia de cranberry também, de blueberry, dá pra fazer sim, com certeza. Pode usar manteiga, né, na dieta low carb. O que é melhor do que isso? Você usar manteiga sem medo de ser feliz, né? Manteiga normal? Manteiga normal. Aquela ghee, qual que usa? Não, pode ser a manteiga convencional. A manteiga ghee, ela é uma manteiga clarificada, né? Uma manteiga mais para culinária, assim, porque ela tem uma estabilidade maior a alta temperatura, mas pode ser aquela manteiga normal, né? Assim, aquela manteiga do mercado mesmo, que é legal. Não precisa ser light, né? Na dieta hipocalórica é tudo light. É margarina light, é queijão light, cream cheese, cottage, creme de ricota. Na low carb, você vai usar o creme de ricota, você pode regar com azeite, né? Ele fica muito mais aromatizado, assim. É bom. Você falou da manteiga, muita gente deve te perguntar, mas usa manteiga ou margarina? Então, na verdade, essa foi a pergunta que eu ouvi a vida inteira, né? Eu sempre falava pro paciente que eu não sabia muito o que responder. Hoje eu sei, é manteiga, né? Porque a manteiga ela é um produto que é in natura, né? A literatura diz que não existe relação de evento cardiovascular. Agora, se você tem um cardiologista que é mais tradicional, eu indico aquela margarina com fitoesterol, né? Que existe no mercado, aí todo mundo deve saber qual é a marca. É uma margarina que ela é um pouco mais cara, mas ela tem os fitoesteróis, que são substâncias que abaixam de 10 a 15% do colesterol em 3 semanas. É comprovado pela Anvisa, tal, é um produto de boa qualidade. Margarina convencional, na minha casa eu não uso mais, né? Assim, não tem necessidade, tem manteigas maravilhosas aí para usar. Faz a mesma coisa, né? Faz a mesma coisa e não tem, assim, não tem tantos processamentos, né? Assim, não é tão ultraprocessado, a manteiga é mais natural. Hoje isso vale muito, né? Hoje, tanto que o Guia Alimentar, a gente já falou aqui, né? O Guia Alimentar brasileiro, ele mudou toda a sua maneira de apresentação. Hoje o grande foco do guia é o alimento in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado, né? Então, quanto menos alimento ultraprocessado a gente puder usar, é melhor. Agora, tanto faz, você está fazendo uma dieta hipocalórica, você está seguindo aí o estilo de vida low carb, ir à feira, ir ao mercado, sempre vão fazer a diferença na semana. Totalmente, né? Assim, a pessoa, principalmente na low carb, que pensa assim, na hipocalórica, você ainda tem a opção, por exemplo, de comer uma torrada, de comer uma bolacha. Na low carb, não tem, né? Nem pipoca não pode comer. Então, a pessoa que não está bem, assim, munida, ferramentada de opções, ela desiste muito rápido, né? Porque ela fala, a frase é, não posso comer nada. Se a pessoa falar isso é porque ela está por fora, né? Ela não está vendo receita, ela não está entrando no YouTube, ela não está pesquisando e muitas vezes ela não está comprando os ingredientes, porque é aquilo que a gente falou no começo. Às vezes é muito natural para a gente ter um pacote de torrada em casa e achar que está fazendo dieta. Não está. Né? Então, eu até falo, se você tiver que fazer a dieta hipocalórica, come meio pãozinho, vai te deixar mais feliz? Porque meio pãozinho tem a mesmíssima quantidade de calorias em relação a 2 torradas. Então, dá na mesma, né? E o papel psicológico, emocional de comer o pão muito mais comfort food é o pão, né? Aquele cheirinho gostoso. Quem resiste é difícil, né? Na low carb a gente também consegue encontrar esse conforto na comida. Você cozinhando, fazendo seu prato, você consegue Com certeza, né? Assim, é importante isso. Cozinhar e ter esse conforto. Nossa, então, é fundamental. Chegou em casa e rapidinho você faz uma lasanha de berinjela e serve ali pra família. Com certeza. Por exemplo, ontem, o que eu fiz? Eu passei num espetinho, que é num açougue perto da minha casa, comprei 3 espetos. Enquanto eu estava montando a árvore de Natal, eu até postei no meu Instagram. Eu fiz aqueles legumes assados, demora 1 hora mais ou menos. Estava espetacular.
né? Então, eu acho assim, cozinhar, se envolver no processo é uma coisa muito importante, né? E tem pessoas que não têm essa habilidade. Então, tem muito lugar de comida congelada legal. Às vezes pedir para a mãe, olha, mas você fez um bife a rolê, você guarda para mim, né? E aí a pessoa leva aquela marmitinha, né? Cozinhou cenoura, tem aquelas panelas de vapor, você coloca lá 3, 4 tipos de legumes, cozinha. Então, sem planejamento, pode ser o tipo de dieta que for, até dieta da sopa, não funciona. Você não vai usar uma sopa de pacotinho para fazer dieta. Nem sempre a gente está em casa, às vezes a gente é convidado para ir em algum evento, um restaurante, mas em todo restaurante é que a gente precisa aprender a fazer essa escolha. Mas em todo restaurante tem opção. Hoje tem opção low carb. Tem, porque assim, até numa cantina você pode pedir, por exemplo, um polpettone recheado e pedir uma salada, né? Então, assim, quem quer espaguete de abobrinha, espaguete de abobrinha, espaguete de pupunha, né? Então, agora, realmente difícil mesmo é, por exemplo, festinha infantil em buffet, né? Eu fazendo dieta, eu cheguei a pedir naquelas barraquinhas, você faz um hamburguinho pra mim sem o pão, coloca naquele pratinho de plástico e você vai se virando com o garfinho de plástico. Quando você quer fazer, você faz, né? Então, mas isso precisa de informação, com certeza. Joia. Você falou da dieta da sopa. Tem muita dieta de revista aqui. Do chá verde. Coma melancia uma semana, enfim. Nós estamos falando aqui, apresentando uma variedade para a gente se alimentar. Não tem necessidade de ficar monotemático. Eu acho que é até legal de entender que assim, né, em termos evolutivos do ser humano, assim, por que a gente gosta de uma variedade grande de alimentos? Porque nós precisamos de uma variedade grande de nutrientes. Então, assim, se fizer a dieta da melancia, você vai adorar 2 dias, depois você não aguenta mais, porque o seu organismo, ele vai receber todo dia o nutriente da melancia, ele vai perder o interesse. Então, esse tipo de dieta que é muito, assim, prato único, ela emagrece? Claro que emagrece, porque daqui a pouco você não quer mais comer, você não quer nem ver na frente, aí você vai diminuindo muito a quantidade, fica pobre, né? A dieta do Can é low carb? Então, a dieta do Can, ela é low carb, mas ela tem um farelo de aveia. Então, é uma dieta que tem uma redução de carboidrato, só que ela não é alta em gordura, por isso que ela é pouco palatável. Então, eu acho que a low carb, do jeito que a gente entende hoje, ela é uma evolução da do Can. Né? Eu acho que é super válido e tal, mas é outra abordagem. E a paleo? A paleo é o seguinte, o que é a dieta paleo? É uma dieta que preconiza o uso de alimentos que só existiam, né, em tese, ou tanto quanto possível, no período pré-histórico, pré-agricultura, tá? Então, na paleo não entram cereais, não entram laticínios, então assim, é o que eles chamam de plantas e bichos. É muito difícil, realmente é para pessoas que realmente têm, né, um autocontrole muito grande, porque isso vai ter um impacto na sua vida social, né? Tá? Tem várias perguntinhas aqui. Uma dos alimentos que você trouxe pra gente é uma paçoca, uma paçoquinha. E aí, pode? Tem a versão diet, né? Tem que ser a versão sem açúcar. Tem até algumas que até eu comprei ontem, são versões proteicas também. Então, geralmente, uma paçoca, ela tem em torno de 6 a 9 gramas de carboidrato, né? Assim, também não dá pra comer 10 paçocas. Bom, a gente tem, a doutora fala bastante de tudo que é menor de 10 gramas de carboidrato, né? Então, se o seu limite... Só que no dia é 50, 70. Exatamente. Então, não dá pra você comer, por exemplo, 5 paçocas, 3 iogurtes e 10 fatias de pão de farinha de amêndoas. Não dá. Você tem que realmente contar com a redução da sua fome e o aumento da sua saciedade, né? Isso que é importante, tá? Muita gente perguntou aqui no Facebook, a dieta hipocalórica está muito ligada à caloria. Então, quando você vem aqui na informação nutricional, o primeiro item que aparece, eu não sei se é caloria. Sempre, mas sempre, caloria, né? É obrigatório. Então, é nisso que você se apega. Já, se você faz a dieta low carb, você se apega na quantidade de carboidrato. Isso. Porque a redução calórica, ela começa a ser uma consequência, né? Você tem menos fome, né? Você vai fazendo uma gestão de outra forma, mas assim, num primeiro momento, para quem nunca leu o rótulo, é ler carboidrato. Então, tudo que tem até 10 gramas é aceitável.
saudável, né? Passou de 15, por exemplo, banana tem 27 gramas de carboidrato. Dá para comer banana? Bom, você que sabe, né? Mas é muita questão, né? Só que ela também quebrar, né? vai produzir insulina com muita rapidez e vai tirar você da queima de gordura. Mas dá para comer? Dá. Né? Se de repente, se isso é imprescindível para você, a gente coloca, a gente negocia, tá? Legal. No próximo bloco a gente fala da manutenção desse peso. Será que, especialmente o estilo de vida low carb, cabe para um diabético? E como é que ficam as frutas, tanto na hipocalórica quanto na low carb? Porque fruta tem caloria. Tem, e tem carboidrato também. Tem carboidrato, a gente vai entender no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Nós estamos de volta hoje falando sobre dietas para perda e manutenção de peso. Quem tira as nossas dúvidas é a nutricionista Renata Gildice. Vamos lá. Como é que ficam as frutas? Tanto na dieta hipocalórica quanto na low carb, doutora? Então, eu acho assim, primeiro vamos ver o que né, as diretrizes oficiais falam pra gente. 3 porções de frutas por dia. Tem gente que quer emagrecer comendo 5 bananas, 10 laranjas, não. E de manhã um abacate, porque de manhã, é super saudável. Exatamente. Aí não dá, né? Então você come abacate, come 3 bananas. Então, primeiro vamos lembrar disso. Por exemplo, por que eu trouxe o pêssego e trouxe a laranja? Tá? Porque assim, o pêssego é uma fruta de época agora, né? E é uma fruta de baixo índice glicêmico, reconhecidamente, e teor calórico intermediário, vai ter o quê? Umas 40 calorias. A laranja, ela tem 50 calorias, ok, é uma fonte de fibra excelente, só que ela não é considerada uma fruta low carb, né? Então, assim, se você tá fazendo a dieta low carb, se você tiver que optar entre pêssego e laranja, o pêssego é mais legal. Quantas calorias, né? Você falou pêssego? Mais uns 40 por aí, né? Ali a laranja é 50, porém... mas ela tem um índice glicêmico mais alto. Então, é proibido? Não, só que assim, eu não posso deixar de explicar para a pessoa que quando ela toma, por exemplo, um suco de laranja, é o chamado glicose na veia, né? Então, cai aquele açúcar no sangue rapidamente, produz insulina e aí só Deus sabe o que vai acontecer depois. Porque não é só uma laranja que faz um copo de suco de laranja. 3, 4, exatamente. Então, quando a diretriz oficial diz 3 porções de frutas por dia, a pessoa que toma, por exemplo, um copo de suco de laranja no almoço, mas ela já comeu 2 bananas e um pote de salada de fruta, aí fica difícil, né? Você falou da salada de frutas, as frutas ficam misturadas, então você acaba comendo, mesmo que ali estejam suas 3 porções, 3 frutas ali, elas juntas têm um significado diferente para o nosso corpo? Tem, porque assim, o montante, né, de carga, a gente tem, acho que, não sei se eu já expliquei isso, tem o índice glicêmico e a carga glicêmica. É diferente. É diferente. O índice glicêmico é a velocidade de absorção e a carga é a quantidade. Então, imagina uma salada de frutas que vá manga, mamão, abacaxi, aí tem um moranguinho para dar uma segurada, tal. Então, assim, a quantidade, ela já é uma quantidade mais generosa. E aí a carga glicêmica associada ao índice glicêmico pode te dar um pico, tá? De açúcar no sangue. Então, é diferente você comer um bowl cheio de morango, né? E um bowl com manga, com banana, aquela salada de fruta caseira, né? Porque geralmente salada de fruta comprada embalada nunca tem banana e maçã porque escurece, né? Então as frutas de salada de fruta comprada geralmente é a manga, que não escurece, morango. Geralmente tem também um abacaxi, mamão, né? Tem kiwi. Então, no montante, às vezes a carga glicêmica, ela vai... E a pessoa percebe isso nitidamente, né? Como ela percebe? Meia hora depois ela tá com uma fome absurda que ela não estava sentindo antes de comer essa salada de frutas. Então, o indicativo que você parou de queimar gordura é se a sua fome voltou. Né? Se a fome voltou, esquece. Aí não deu certo. Tá. Se é um pêssego ou uma laranja, se é um pêssego ou uma laranja, a gente sabe que uma porção é uma unidade. Isso. Morango, uva,
mesmo as frutas secas que a gente pode falar também. Geralmente são 10 unidades em média, você não erra, tá? Então 10 uvas, 10 morangos, geralmente é mais ou menos, só que assim, não dá pra comparar 10 morangos e 10 uvas, é uma coisa assim... Uva é muito mais calórica? É muito mais calórico, tem muito mais carboidrato, tem um índice glicêmico infinitamente mais alto, é uma delícia, vamos combinar que eu também gosto. Sim. Né? Mas tem flavonoides, é uma fruta antioxidante, ela tem N benefícios, mas comer uva não é a melhor opção para quem quer emagrecer. Melhor morango. É melhor as frutas vermelhas que você fala, né? Sim. Todas as berries, até cereja, agora tem os saquinhos de cereja no mercado. É uma delícia. É uma época bem favorável para as frutas vermelhas. É uma vermelhas, época bem favorável. Tem as berries congeladas também. Então vale a pena? Vale bastante. Principalmente se você vai usar numa receita, se você vai usar numa geleia, num sorvete. O pessoal faz muito sorvete essa época. Né, para fazer uma geleia compatível com a low carb, é só não colocar o açúcar refinado. Isso, aí você usa ou sucralose, ou xilitol, eritritol, goma xantana, que ajuda bastante a espessar, né? Tá, então, aí você está falando da consistência ficar parecida com a geleia que a gente compra. E limão, né? Se eu quiser só derreter ali sem o açúcar, pode? Pode, mas tem que pôr um adoçante. Tem que pôr um pouquinho. Tem que pôr um adoçante. Então, sempre você vai colocar a fruta, o limão, suco de limão, porque ele ajuda também a dar uma estabilidade maior, e o adoçante. Pode ser o de gotinha mesmo que você tem em casa. Tá. Se eu tiver que escolher, então açúcar refinado a gente já sabe, não utilizar. Mas desses para colocar no café, um açúcar mascavo, açúcar orgânico, um adoçante. Dos adoçantes a gente tem stevia, sucralose, xilitol, eritritol, talmatina, aspartame, sacarina exclamato. O que você recomendaria? Então, acho que depende de uma série de fatores. Na minha casa eu uso sucralose, porque é um adoçante que é extraído da cana-de-açúcar. Tem um estudo que até saiu, que é um estudo da Unicamp, que diz que a sucralose ela não pode ser aquecida acima de 90 graus. Então, muita gente me perguntou. Mas assim, quando você coloca, né, o sucralose num produto, assim, geralmente é um produto que não vai atingir uma temperatura tão alta, né? Mas mesmo assim, em bolos eu uso, enfim, né? Eu costumo dizer assim, tem um potencial que de repente não é tão legal, mas assim, o que é mais cancerígeno do que cigarro, poluição, carne de churrasco que tem aquelas aminas heterocíclicas? Então assim, não dá para justificar isso aí, né? Agora, se você tem medo de adoçante, o stevia, ele é um adoçante legal, a talmatina, que é novo, e tem o xilitol e o eritritol. Aqui o xilitol, ele muitas vezes ele dá desconforto abdominal. Eu tive paciente semana passada que teve diarreia, né? Então comeu uma quantidade exorbitante de uma sobremesa com xilitol e acabou, né, assim, tendo problema. Então, stevia não adoça tanto. Exatamente, tem um gostinho assim residual, né? Mas não pode desistir, tá? Eu não gosto de nenhum adoçante, vou usar açúcar. Não. Aí isso aí não é legal. Tá? Tem gente que já chega na consulta falando, eu não vou usar adoçante. Calma, né? Assim, tem um monte de tipos de adoçante, né? A pessoa que não está aberta a usar nenhum tipo de adoçante, conceitualmente é ótimo, né? Ela não vai adoçar nada, não vai usar nenhuma coisa processada, mas e fazer receita? Como você vai fazer? Você vai adoçar com o quê? Tá. Né? Diabéticos podem seguir então, assim, o estilo de vida low carb, ele é muito legal para o diabético, desde que o seu endocrinologista também esteja sintonizado com essa proposta, tá? Então, assim, se o endócrino, ele tá fazendo aquela abordagem de correr atrás do prejuízo com mais insulina, fica muito complicado você fazer o low carb, porque você pode ter uma hipoglicemia. Então, para fazer a low carb, geralmente é um paciente diabético tipo 2, que não é insulino dependente e que o endocrinologista sabe que o nutricionista dá esse tipo de orientação, né? Eu acho que abordar, muita gente que faz a low carb tem diabetes tipo 2 se livra de todos os remédios. Agora, a pessoa já é insulino dependente, tem, né, assim, 20 anos de diagnóstico, não tem mais uma produção de insulina suficiente pelo pâncreas, aí fica complicado, né? Então não dá para se arriscar, assim, eu geralmente quando o paciente tem uma linha de trabalho mais tradicional do endócrino, eu prefiro passar só um baixo índice glicêmico, tá? Tá. Gestantes, lactantes, sempre tem perguntas aqui, muita gente que está amamentando, o filho tem 3, 4, 5 meses,
te pergunta se pode começar a tanto restringir calorias, quanto seguir o estilo de vida low carb. Eu acho assim, restringir caloria. Pensa assim, se a pessoa está querendo emagrecer, isso é natural, né? Você vai comer menos calorias do que você está tendo aporte para amamentação, para você usar a reserva. Então, claro que pode. Agora, sim, a low carb, para gestante que está amamentando, para lactante principalmente, qual que é a limitação? É justamente ter uma série de substâncias que podem ser alergênicas. Então, castanha pode ser alergênico, amendoim. Então, eu tive paciente que eu precisei tirar tudo isso porque o bebê estava tendo cólica e o pediatra já não quer que faça. Então, tudo é uma equipe multidisciplinar. Agora, reduzir o açúcar, parar de tomar suco de uva e comer bolacha, qualquer gestante lactante pode fazer. Tá? Assim, é bem individualizado mesmo, tá? Você falou do churrasco. E como na low carb a proteína, né, o aporte é maior, a pessoa vai se sentir muito confortável no churrasco. Por que tem problema? Não é que tem problema, assim, existem estudos que dizem que a carne feita em churrasqueira com carvão e tal, ela tem um potencial cancerígeno. Isso todo mundo sabe, né? Por isso que eu falo, não adianta você falar mal do adoçante, sendo que tem outras coisas com um potencial similar, né? Agora, também comer muita carne num churrasco e todo dia, você vai, por exemplo, todo dia eu faço a low carb, todo dia eu vou numa churrascaria rodízio. Não vai dar certo, porque indiretamente você tem, né, as calorias, não é que elas deixaram de existir, elas têm uma importância secundária, então não dá para você, né, consumir uma churrascaria todo dia, porque não vai dar muito certo. Também a quantidade No começo é muito legal, né? Assim, até o momento que você está esperando que haja uma redução da sua fome e tudo mais, é válido. Agora, de repente você adotar isso, tem outras implicações também, né? Você trouxe coco. Sim. E trouxe essa barrinha maravilhosa. É justamente para ver que, por exemplo, que dieta hipocalórica que você poderia consumir uma barra dessa? Não tem como, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Vou trazer para cá para mostrar. Essa barrinha, ela é bem docinha, né, Rê? É porque tem frutas que tem um adoçante natural, né? Às vezes a ameixa preta tem um adoçante natural, né? Então ela fica bem... E aí uma coisa legal que a gente nunca fala, assim, você não precisa ter tanta preocupação de ler a palavra açúcar nas coisas. Tem gente que tem muito medo da palavra açúcar. É o total de carboidrato, tá? Porque vai aparecer nessa embalagem que tem açúcar. Não tem como, né? Porque às vezes, assim, para fazer aquele melado e tal, às vezes vai um pouquinho, mas compara isso com uma barra só com cereais, com milho, trigo, né, granola. Aí o índice glicêmico, ele vai lá pra cima. A diferença é que essa aqui são sementes, é isso? São castanhas, são nuts, né? Tá. Tem a versão dessa de semente. E é legal, se você faz a low carb, não comer barra de castanhas com uva passa. Essa é com cranberry. Tá? Porque a uva passa, ela é de alto índice glicêmico. Então, eu recomendo de coco, essa de sementes, a de cranberry e a de damasco, que são as que têm mais baixo índice. Tá? Essa barrinha aqui, ela é mais consistente, ela é difícil até de você comer uma barrinha toda. É verdade. Você pode comer meia. E você administra isso. Com certeza, e não gera compulsão, né? Ao contrário da barrinha de cereal, que parece que não comeu nada, né? Isso é maravilhoso. A gente deve buscar esses alimentos, então? Assim, quem conhece o meu trabalho sabe que, assim, que eu não sou contra a indústria de alimentos, né? Tem muito nutricionista que parece que passou a viver numa selva. Não existe isso, né? Eu realmente torço para que a indústria de alimentos se sensibilize com a causa dessa abordagem e disponibilize bons produtos, né? Eu acho assim, não adianta a gente achar que, então você vai ir num casamento, você vai levar uma marmita, assim, não dá. Chegamos na manutenção. Aí faço direitinho durante a semana, chego no final de semana, tem um casamento, uma festa infantil, que é uma armadilha atrás da outra, mas aí você quer se dar ao luxo e quer ter o prazer direito, né, de consumir esses alimentos. Tudo bem? Então, na abordagem que eu sigo, sim. Se você segue outros profissionais no Instagram, eles falam que é o estilo de vida low carb. Então, você tem que se despedir dos alimentos processados e adotar esse estilo de vida. Então, na festa, você só vai tomar água
Eu não concordo com isso. Fica distante, né? Do que seria a realidade, acho que não, porque eu acho assim, alimentação é prazer, é confraternização. Então, eu acho que, claro, eu acho que se você está super focado em perder peso, né, no final de ano, tudo bem, você pode até dar uma esticada. Agora, depois que você já chegou, qual é a regra de manutenção? É 80-20. Legal. 80% do tempo você tenta controlar a quantidade de carboidrato, 20% você tem refeições livres, né? E aí vai dar uma inchada, com certeza absoluta, depois você tem a semana toda para manter. O grande segredo da manutenção é muito simples, é se pesar regularmente, é não fugir da balança. O que você preconiza para os seus pacientes? A cada 15 dias é legal. Na manutenção. Né? Na manutenção. Assim, durante o processo, eu não gosto que a pessoa fique se pesando toda hora, porque o paciente ele não entende a flutuação de líquido, às vezes naquela semana está pré-menstrual, aí a pessoa fica chateada, desiste. Agora, quando você está mantendo sozinho, eu recomendo que tenha uma pesagem assim, regular, tá? Não passar mais de 15 dias sem averiguar o seu peso. E bioimpedância é maravilhoso poder fazer. É gostoso, né? A bioimpedância ela é um exame que dá uma ideia pra gente da composição corporal. Claro, nenhum exame é exato, né? Então, naquele dia você tá mais inchada, tá no pré-menstrual, comeu mais sal, tomou cafeína. Eu não fico fazendo 1000 recomendações para o paciente no dia da bioimpedância, mas pode oscilar, né? Eu estava lendo sobre as várias formas de você calcular a composição corporal. E tem uma diferença que, às vezes, para o especialista ou para alguém que está buscando um número exato, vai fazer muita diferença, mas não faz né? Isso, por isso que, assim, às vezes o paciente fica até chateado porque eu não faço bioimpedância em todas as consultas, mas não dá para fazer. Bioimpedância muda, tipo, de 3 meses, isso, né? Porque de um mês para o outro é variação de líquido, de um monte de coisa, e que às vezes vai dar, sei lá, 0,5% de gordura a mais, a pessoa vai ficar chateada, e não tem nada a ver. Tá? Restaurante japonês, comida japonesa. Dá pra fazer seguindo tanto a hipocalórica quanto o low carb. Dá, assim, o grande vilão é o arroz, né? Assim, porque o arroz das duas, né? Porque assim, primeiro que quando você tá num restaurante japonês que tem muita oferta, você vai, como é um preço fechado, a pessoa acaba comendo assim, sem nenhum controle. Eu acho que a low carb é melhor no japonês porque você consegue comer mais à vontade os peixes shiitake shimeji. Você pode fazer, por exemplo, um temaki, colocar o cream cheese, né? Já na hipocalórica, tudo conta, né? Até aquele pepino com açúcar que tem, né? Então tudo entra na sua continha, então, mas dá, né? De repente você vai limitar. Realmente aquele pepino, ele tem açúcar. Tem uma quantidade absurda, dá pra fazer o diet, né? Eu até já postei, você faz com adoçante e tal, mas ele vai uma quantidade assim incrível de açúcar, então é um negócio para pensar também, né? Recebi pergunta aqui, as pessoas querendo saber se respeitam a fome. Então, chegou no horário do lanchinho antes da janta. Não estou com fome. Posso tomar um copo de água ou preciso ter um lanche? Então, depende. Na hipocalórica, você tem que comer um lanche. Por quê? Na hipocalórica, você vai chegar na próxima refeição com muita fome. Na low carb, não, tá? Então, na low carb, não tá com fome, ótimo, parabéns. Você vai comer na hora que te der fome. Porque não é que você vai ter um pico de fome no jantar, né? É diferente. Durante, é o que eu falo sempre, durante 20 anos a gente falou, coma de 3 em 3 horas, tarará. Mas isso faz sentido na dieta tradicional. Na low carb, isso não faz sentido. Você não tem que empurrar uma barra de castanhas se você não está com fome. Já na hipocalórica, é melhor você comer a barra de castanhas, porque na hora que chegar à noite, você vai ter, né, um rebote de fome, que na low carb não é para acontecer. Não era para acontecer, pelo menos. Tá. E claro, você não vai ficar o dia inteiro sem comer, mesmo fazendo a low carb. Não vai ficar sem comer. Eu não trabalho dessa forma. Tem que fazer, né? Sim, tem muita gente que faz o chamado jejum intermitente, né? Mas eu acho que isso tem que ser uma consequência natural, né? Da loucura do seu dia, enfim. Por exemplo, hoje eu não almocei, né? Eu deveria... nossa, nutricionista... Não deu tempo de almoçar. Então eu comi umas castanhas e eu tô aqui, se eu falar pra vocês que eu tô com fome, é mentira, eu não tô sentindo fome nenhuma.
nenhuma. Se eu estivesse fazendo a dieta como eu passei a minha vida inteira fazendo a dieta tradicional, eu estaria aqui tremendo, eu estaria com fome, eu estaria com um estímulo de fome. Então eu até postei isso no meu Instagram. Você também pode se livrar da fome permanente, né? Assim, eu não pratico jejum intermitente, eu não recomendo, eu não faço pra mim. Só que hoje foi uma coisa, né, assim, atípica e deu tempo de comer um pouquinho, metade dessa quantidade de mix de castanhas. Se eu falar que eu tô com fome agora, não tô. Né? Agora, na hora que eu chegar, né, o estímulo da comida, ele vai aumentar o seu interesse, tá? Sede versus fome. Sede versus fome, primeira que tem fome, com certeza, né? O centro da fome e da sede, eles são muito próximos, né? E sempre que você, principalmente na dieta tradicional, é sempre legal você lembrar de tomar uma água antes de atacar no pacotinho de bolacha. Na low carb, mais ainda, principalmente no começo, tem muita perda de líquido no início da low carb. Então tem que lembrar de tomar o líquido assim com, né, uma lembrança maior. Isso é muito importante para a pessoa não passar mal. Chás são bem-vindos? Ah, eu adoro. Eu tenho aquela chaleira elétrica, eu faço de todos os tipos, né? Assim, camomila, erva doce. Só lembrar que chá verde é 6 xícaras por dia, até 6 xícaras, e hibisco é até 2 xícaras. Não dá pra você tomar litro de chá de hibisco, tá? Porque assim, a literatura diz que não é legal. Mas eu acho que o chá, ele ajuda muito, né? Porque às vezes é aquele conforto de uma temperatura mais quentinha, ou chá gelado no verão com limão, gosto bastante, tá? Então, a gente tem várias ferramentas hoje para... A melhor ferramenta é a informação, né? Muitas. Eu acho que assim, uma coisa que me chateia um pouco quando o paciente fala, não adianta fazer dieta porque volta tudo. Não volta tudo. Você que volta a fazer tudo que fazia antes, né? Então, às vezes você encontra aquele paciente que você já atendeu com a latinha de refrigerante normal. Por que não tomou o 0? Né? Por que tá colocando açúcar no café e não tá colocando adoçante? Então, reeducação alimentar independe do tipo de dieta. Pode ser qualquer uma. E são pequenas mudanças, né? Você falou até do refrigerante. Olha que hoje precisou abrir isso do refrigerante, porque tem gente que se tornou intransigente. Não, eu gosto do refrigerante, eu preciso tomar, e se eu não posso tomar nenhuma versão, eu não vou seguir a dieta, não é que eu vou parar de tomar, não vou seguir a dieta. Por isso que eu falo, tem profissionais que eu acho que eles são super respeitáveis, eles preconizam um estilo de vida absolutamente natural, mas é difícil de seguir, né? É difícil de seguir, é o que você falou, tem festinha infantil que não tem nem água, só tem refrigerante, né? Tem suco de festa infantil que parece suco de fazer exame no laboratório, é puro açúcar, né? Então, assim, não é todo lugar que você consegue levar sua garrafinha de água, né? Então, precisa ser flexível. Eu adorei te receber aqui. Eu vou passar os contatos, então, da doutora. E, fica a minha dica para você que está em casa. Siga os perfis, siga a doutora nas redes sociais, porque ela posta, ela compartilha. Nenhuma receita que ela coloca, ela não testou. Não. Ela testa tudo. E, quando você for fazer a receita, se você tiver alguma dúvida, fiz de determinada forma, não deu certo. Pode substituir esse ingrediente. Ela te responde, isso é maravilhoso. Aliás, esse conhecimento da gastronomia também ajuda demais os pacientes. Né? Ajuda porque eu acho que você tem que ser um pouco curioso, né? Assim, então você vai entendendo um pouquinho o funcionamento do ingrediente, que é uma coisa que tecnicamente ajuda. Sim. Né? Vou passar os contatos. Então vai lá no Instagram, Renata Gildice Nutri, Renata Gildice Nutri. E o Facebook é Renata Gildice Nutricionista. Renata Gildice Nutricionista, tá sempre ativa nas redes sociais. Vocês vão ver, muita gente comenta, então dá para aprender já das perguntas das outras pessoas. Com certeza. Tem um histórico enorme aí de receitas, doces, que a gente já teve a oportunidade de falar de sobremesas low carb aqui também, que ninguém nem imagina que é low carb. Você pode levar nas suas festinhas tranquilamente. Na sua festinha e não fala para ninguém, né? Agora, final de ano, né? Não precisa avisar, não. Não, todo mundo se alimentar. Você vai ver quando saudável. Você olhar, não tem mais. Acabou. Quando acabar, você conta.
né? Adorei te receber, obrigada por ter vindo. Obrigada a todos pelo convite e a gente poder estar junto e te desejar um super final de ano aí, muita saúde, você, sua família toda, pra sua mãe que eu amo, né? Obrigada. E um beijão pra todos aí. Obrigada. Muito obrigada pelo seu carinho, pela companhia, principalmente pela confiança. Nós sabemos da responsabilidade de trazer profissionais competentes para te passar a informação correta aí, com a fonte segura. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.